demanda para o álcool, ela acontece o ano inteiro. A demanda para o açúcar também acontece o ano inteiro. Significa, então, que neste período é necessário termos uma lavoura de cana grande o suficiente para gerar os produtos desta matéria-prima, de tal sorte que ele abasteça o mercado o ano inteiro. Isto é, então, uma demanda permanente. A demanda permanente para o leite. Leite também é algo que sofre com a oscilação climática. No período de inverno, há uma tendência aqui na nossa região, e muito forte, muito intensa, de diminuição da oferta da matéria-prima. Já no período das águas, períodos chuvosos, essa quantidade aumenta. Então, nós também temos a sazonalidade para a produção da matéria-prima leite. Ocorre que o leite, ele é consumido, ele é demandado o ano todo. Isso, então, é demanda permanente. Sazonal, nós já acabamos de explicar, né? A demanda sazonal. Nós temos a demanda agora para ovos de Páscoa, a demanda neste momento talvez um pouco mais forte para peixe, isso é sazonal, é no período, neste momento. A demanda irregular é aquela que aconteceu, seja para mais ou para menos, porém ela não foi prevista. Nós sabemos, né? Já temos a previsão de que Páscoa pode haver um consumo maior de peixes, ovos de Páscoa. No meio do ano, pipoca, amendoim, essas coisas todas. Final de ano, e tem outras datas, não vamos ficar falando aqui de datas, né? Mas esses produtos, eles são demandados corriqueiramente por essas datas já conhecidas. Uma demanda irregular é aquela que acontece sem que o mercado produtor estivesse prevendo que ela pudesse acontecer. Vocês se lembram da última Copa do Mundo aqui no Brasil? Conseguiram assistir os jogos da última Copa do Mundo aqui no Brasil? Lembram disso? Vocês se lembram que período do ano a Copa do Mundo aconteceu aqui? Alguém lembra? Se eu não me engano, foi em julho. Junho, julho, uma coisa assim. Isso, exatamente. Junho, e ela terminou, exatamente, junho, julho, né? Foi no meio do ano, exatamente, no período de inverno, que coincide para nós aqui com as comemorações de festas juninas. Muito bem. No período da Copa, é comum para nós brasileiros, e claro, o Brasil era sede, né, desse evento tão grandioso, é comum para nós interrompermos a nossa atividade profissional para assistir os jogos. Muitas empresas baixam as portas e, mesmo dentro da empresa, há meios de assistir aos jogos. Outras empresas, dependendo do horário, aqueles jogos que aconteciam, por exemplo, 4h30, 5 horas da tarde, as empresas já dispensavam as pessoas para elas irem para casa para assistir o jogo do Brasil. Muito bem. Sendo um período sazonal. E tinha também o jogo no estádio, né? Aqueles que não podiam ir ao estádio assistiam em casa. Quem pôde ir ao estádio foi ao estádio e ficavam lotados. Muito bem, este período de jogo, de reunião de pessoas, né? Fez com que houvesse um consumo além daquele consumo tradicionalmente controlado pela atividade produtiva de pipoca, amendoim, esses quitutes todos de festas juninas. Por quê? Porque era típico dessa data. E o consumo aumentou porque as pessoas estavam assistindo aos jogos e consumiram mais desses produtos. Como consequência, nós tivemos elevação de preço. Maior demanda, né? Pressiona preço, o preço se eleva. Esta foi uma típica demanda irregular. A atividade produtiva não se atentou para esse episódio, não se preparou para isso. Ela se norteou pelo ano passado, mas não
não foi feita uma previsão de que, nesta época, esses tipos de produtos seriam consumidos, porque coincidiram com as comemorações juninas. A isso nós damos, então, o nome de demanda irregular. Ela não foi prevista, ela não foi trabalhada anteriormente para garantir os estoques, de maneira que os preços não sofressem pressões para cima. Tranquilo? A próxima demanda é em declínio. Demanda em declínio, ela ocorre para aqueles produtos que já não atendem mais às expectativas do consumidor. Essa expectativa pode ser pela tecnologia do produto, pode ser pela utilidade dele, pode ser pelo preço dele, pode ser por um substituto próximo, e este produto então começa a sofrer um abandono de procura por parte do consumidor. Ele começa a não despertar mais o interesse no consumidor em consumi-lo. Declínio porque já não há mais interesse por parte do consumidor. E ele vai chegar até um determinado ponto onde não vai mais haver interesse por ele. É necessário que a empresa esteja atenta a este perfil de desinteresse do consumidor e promova um produto para substituí-lo pela própria empresa ou uma repaginação desse produto para que ele continue no mercado. E a última demanda aqui colocada é a derivada. A demanda derivada, creio que vocês se lembram do cálculo da derivada em matemática. Estão lembrados? Alguém lembra? Como é que se faz derivada? Se falar que lembra, o nariz vai crescer. Jovens, já faz algum tempo, né? Mas, para nossa alegria, não, vocês não tiveram. Derivada é um conhecimento matemático que é ensinado no ensino médio, principalmente médio, e parte do ensino fundamental, né? Muito mais no ensino médio. Para nossa felicidade, não tem nada a ver com essa derivada, apenas as terminologias são iguais, né? Nós temos aqui um homônimo de demanda derivada e a derivada da matemática. São apenas coincidências de nomenclaturas. A nossa demanda aqui derivada, relacionada à questão econômica, significa produtos que têm relação um com o outro. Por exemplo, pão com manteiga. Se nós tivermos, por exemplo, isso pode acontecer, uma elevação substancial no preço do pãozinho, as quantidades consumidas podem cair. Ao cair a quantidade consumida de pão, leva também uma quantidade menor de manteiga, ou seja, cai também a manteiga. O inverso é verdadeiro. Se nós tivermos uma diminuição no preço do pãozinho, vai haver um aumento do consumo de pão. Consequentemente, as pessoas vão consumir mais manteiga, porque é um hábito cultural nosso, faz parte do nosso perfil nutricional. Então, derivada significa a relação que nós temos entre produtos, onde alguma alteração de preço, para mais ou para menos, em um desses produtos, também provoca efeitos de demanda em outro produto que tem relação com ele, como é o caso aqui do pão e da manteiga, certo? Jovens, deu para entender até esse ponto aqui? Tranquilo? Então, joia, vamos para a última questão aqui. Custo do estoque. Eu vou deixar o custo de oportunidade para depois e vou falar primeiro desses 3 outros que são de fácil entendimento. Impostos, seguros, taxas de armazenagem, tudo isso representa desembolso. Então, ele é para nós um custo. O custo da compra ou custo da aquisição, eu vou desembolsar dinheiro para formar o meu estoque. E o custo da falta. O custo da falta é aquele que está relacionado com a perda de um cliente por não termos o produto para entregar a ele. O custo da falta significa
o quanto essa empresa vai ter que desembolsar em ações de marketing ou qualquer outra para recuperar esse cliente que em algum momento ele foi perdido porque nós não tínhamos o produto para entregar a ele. Já é histórico isso, né? Que conquistar um novo cliente é mais barato do que reconquistar um cliente antigo. Por isso que esse custo também ele é importante. E o outro é o custo de oportunidade. O Douglas deve ter falado com vocês também em economia sobre o custo de oportunidade. Alguém se lembra? Alguém está lembrado? O que significa custo de oportunidade? Então vamos lá. Custo de oportunidade nós devemos, antes de qualquer coisa, entendermos quais são as variáveis envolvidas. Se eu estiver analisando, por exemplo, o lucro que eu tenho com diversas atividades de investimento, um produtor rural que tenha uma determinada área, um espaço geográfico, onde ele pode cultivar milho, soja e trigo. Ele pode cultivar uma dessas três, ou as três, ou ainda fazer uma combinação entre culturas e criações, plantar milho e soja e ter gado de corte, ou ter bubalino, ou ter suínos, ou ter aves. Ele tem uma infinidade de possibilidades produtivas a partir desse espaço geográfico, que é o solo dele, que é a terra, que também é um fator de produção. Ele vai analisar o quê? Ele pode analisar, por exemplo, a taxa interna de retorno, pode analisar o lucro. Vamos nos concentrar na taxa interna de retorno. Ele analisa o quê? A taxa interna de retorno do milho é de 10%, a taxa da soja é de 12% e a taxa do trigo é de 14%. Elas são diferentes, uma maior que a outra. Muito bem. Porém, além da taxa de retorno, ele precisa avaliar uma segunda variável igualmente importante, que é o risco. E ele pode decidir pela taxa e pelo risco. Se ele é um investidor, um produtor conservador, ele vai buscar produzir aquilo que oferece a ele menor risco. Digamos que ele optou pelo milho. O milho tem uma taxa de 10%, mas ele tem menor risco de mercado. Só que nas outras duas ele poderia ganhar 12 ou poderia ganhar 14. Mas ele optou por uma condição produtiva onde ele é menos remunerado em relação às demais. O custo de oportunidade significa exatamente isso. As opções, as escolhas que o indivíduo faz em função da taxa e em função do risco. Se é um indivíduo que gosta de correr riscos, ele vai apostar naquilo que der maior retorno a ele. No caso, ao cultivo do trigo, mas ele estará mais exposto a isso. Vejam vocês, o momento que a gente vive agora, né? A gente poderia investir em ações. Ações, elas podem te dar muito dinheiro ou levar tudo que você tem. Não, mas eu não quero correr esse risco. Ótimo. Então, você vai investir em algo, por exemplo, títulos da dívida pública ou renda fixa, que te dê uma segurança maior e que ofereça mais segurança. Ou seja, a rentabilidade é menor, porém a segurança é maior. A isso nós damos o nome de custo de oportunidade. Tudo bem, jovens? Questions? No questions? Tranquilo. Então vamos para mais uma aqui, ó. Funções básicas para alcançarmos a excelência na gestão de estoques. Aqui são apenas recomendações, aquilo que é
trivial, aquilo que é comum, aquilo que não pode faltar numa condição de gestão de estoques. Fazer o cálculo de estoque mínimo, ou seja, eu não posso ter produtos em demasia, mas também não posso deixar faltar. Eu preciso ter um estoque mínimo regulador, de maneira que eu esteja conseguindo atender aos meus clientes. Fazer o cálculo do lote de suprimento, ou seja, em que momento eu vou iniciar a compra dos meus produtos para que eu esteja em consonância com o estoque mínimo. Nós já citamos um exemplo numérico anteriormente, lembra? Não vou voltar a falar, porque senão a gente pode perder muito tempo. Então, o cálculo de suprimento significa em que momento eu devo iniciar o meu processo de compra em função do estoque que eu tenho e em função das quantidades que eu estou vendendo, para que eu não tenha estoque de mais e estoque de menos. Manter atualizada a informação de estoque, ou seja, eu sei exatamente o que tem no meu estoque, eu sei as quantidades, eu sei os valores, conseguir emitir as solicitações de compra quando atingir o ponto de ressuprimento, ou seja, quando atingir o estoque mínimo. Identificar o material e armazená-lo mediante o que foi feito de pedido, o que chegou constante na nota fiscal, bem como com aquele produto que está ali para ser desembarcado. Eu preciso, então, fazer a conciliação entre o que foi solicitado, o que está na nota fiscal e o que está no caminhão para ser descarregado. Conservar esse material em condições adequadas, cada produto tem uma particularidade, tem produto que é refrigerado, tem produto que é congelado, tem produto que não pode ficar em algumas temperaturas um pouco mais elevadas, tem produto que quanto menor a insolação dele, melhor para a qualidade. Doutor? Oi? É o Wellington. O senhor está compartilhando o material ou não? Tô. É que para mim aqui não aparecer nada. Eu vou entrar e sair de novo. Você tá no celular? Não, tô no computador. Só tá aparecendo a foto de todo mundo. Aí eu fiquei na dúvida, porque ficou travando nos slides de 15 minutos atrás, aí eu saí, voltei, mas não voltou ainda não. Pra mim não tá aparecendo nada aqui não. Aí eu vou sair de novo. Só isso. Valeu, professor. Tá bom. Tá tranquilo. Vamos lá, então. Entregar o material mediante a requisição é uma forma de controle, o que está saindo, o que está chegando. A documentação da movimentação de materiais, ou seja, nós podemos ter estoques em diversos lugares. Farmácia dentro de hospital é a chamada farmácia hospitalar, e dependendo do porte do hospital, eles criam as chamadas farmácias satélites, são as farmácias de apoio. Por exemplo, existe uma farmácia dentro do centro cirúrgico, na emergência, na UTI, na unidade de internação clínica. Estas farmácias de apoio, elas servem para diminuir a frequência das pessoas de irem até a farmácia central. Significa dizer o quê? Nós temos estoque na farmácia central e também estoque nessas unidades de apoio. Esse é apenas um exemplo sobre a movimentação de materiais. Organizar o seu almoxarifado e manter a sua organização. Nós vimos a foto, agora há pouco, daquele empilhamento de farinha de trigo. E também há uma recomendação, se possível, utilizar a curva ABC. Curva ABC não tem nada a ver com custo ABC. Os nomes são parecidos, mas são coisas bem diferentes. Curva ABC, eu posso selecionar os produtos que eu tenho por preço. Eu coloco na curva A os 20 produtos que são mais caros para mim. E depois eu coloco na curva C os produtos que são mais baratos. E na curva B o que sobrou. Dessa maneira, eu consigo avaliar por essas curvas, por esses perfis de produto, o quanto que eu tenho de valor investido em cada uma dessas curvas e qual a frequência de utilização de saída. Mesmo porque esses produtos também vão ocupar espaço. Voltando ao exemplo aqui da farmácia satélite, das farmácias de apoio dentro de um hospital, agulha e cera
são materiais baratos, perto dos demais materiais que são utilizados por uma farmácia hospitalar. Por exemplo, um frasco de anestésico. É um frasco pequeno, de 100, 200, 300 ml, e que pode chegar até R$ 3.000, um frasquinho. Com R$ 3.000, a gente compra diversas caixas de agulha e seringa. Neste caso, a agulha e seringa são produtos relativamente baratos, mas que ocupam um espaço generoso. O frasco de anestésico, ele tem a possibilidade de ocupar um espaço muito pequeno, só que o valor dele é extremamente elevado. Então, a curva ABC ou ABC, como queiram, ela serve para evidenciar, gerenciar essas questões de valor do estoque e quantidade de espaço ocupada por cada uma dessas curvas que contemplam estes produtos. Tudo bem, jovens, até aqui? Tranquilo? Então, joia. Jovens, me deem um minuto para eu vou disponibilizar o vídeo aqui agora, para sacramentar tudo isso que a gente está falando. Só um minutinho, tá? Eu vou colocar o link aqui. Jovens, os meus recursos tecnológicos para gravar somente este vídeo estão prejudicados. Por isso que eu peguei o link direto do YouTube, tá? Mas é bastante interessante esse vídeo. A fala é muito interessante e sacramenta o que a gente está vendo até agora. Só clicar no link e já abre o vídeo.
Muito bom, ótimo, muito bom. O autor ele é muito didático, ele tem uma facilidade muito grande para expressar de maneira tranquila o propósito desse conhecimento. Muito bom, ótimo. O importante é que estes conceitos estejam claros para vocês, que fique sem sombra de dúvida. Tudo bem, então, jovens? Todo mundo assistiu? Creio que tenha sido agregador a vocês. Então, ótimo. Jovens, vamos então fazer uma pausa para um lanche, para um café, ou para quem vai jantar, como é o meu caso, né, que eu ainda não jantei. Podemos então? Tranquilo? Retornamos daqui a pouco. Então,
Pessoal, todo mundo aqui, vamos dar continuidade aos nossos compromissos aqui. Ótimo, então vamos lá. Jovens, todos concluíram o vídeo, todo mundo, creio que conseguiu assistir ao vídeo. Como eu disse, se houver alguma pergunta, a gente já esclarece agora. Não havendo questionamento a respeito do que a gente viu na parte teórica e do vídeo, nós devemos então seguir adiante. Hoje, né, sempre após o intervalo, a gente recobra o nosso andamento com relação ao projeto que vocês estão construindo. Existe alguma dúvida que vocês gostariam de conversar antes de vocês formarem os grupos, estar dialogando com os membros do grupo? Gostariam de conversar alguma coisa? Esse é o momento agora para tirar dúvida, para dialogar, para expor ideias, para fazermos essa interação com relação ao projeto que está em andamento. Eu estou agora à disposição de vocês. Jovens, então vamos fazer da seguinte maneira. Certamente vocês vão estabelecer um diálogo entre os membros do grupo. Eu vou permanecer o tempo todo aqui nessa sala geral. Havendo necessidade, vocês me chamam no grupo para discutir algo que queiram. Tudo bem? Professor? Oi. Bom, eu tentei contato antes e não consegui, mas enfim, deixa eu falar mais uma vez a proposta do nosso grupo, que é eu, a Milena, a Larissa, a Bruna e a Bia. Certo. A gente ia fazer um projeto relacionado com a gestão do descarte de resíduos hospitalares. Certo. Porém, né, em conversa com o grupo, a gente achou por bem mudar, surgiu algumas ideias, e a gente quer apresentar para o senhor para ver se o senhor aceita, acha viável fazer sobre isso. Vamos lá. E assim, seria o problema que a gente ia resolver, seria a questão da logística, a demora da entrega em produtos na região do interior do Brasil, né? Na verdade, praticamente o Brasil inteiro, a gente tem essa demora de entrega. E seria perfeito na forma de tipo um marketplace, onde as lojas cadastrariam seus produtos, teriam sua página ali padrão para todas as lojas, mas teriam sua página, tal, cadastrariam seus produtos, a gente faria a venda desse produto, notificaria a loja, e a loja chamava um entregador da plataforma e, em questão de minutos, ele, após a compra aprovada, a entrega ia ser feita. Resolveria nessa questão, pois a gente estava endereçando esse projeto para empresas pequenas, para empresas de pequeno porte. Por quê? E também fazer esse sistema ser local. Por mais que tenha abrangência nacional, né, ele é local. Se eu estiver em qualquer cidade, eu consigo acessar as lojas da localidade ali, porque ao invés de eu pedir, por exemplo, no Mercado Livre um produto e demorar 3 dias, 5 dias, 15 dias para chegar esse produto, chegaria ali em alguns minutos na minha casa. Né? Então, ajudaria nesse sentido, também geraria muito empregos, né, por conta da facilidade do entregador se cadastrar, né, no aplicativo, e também aumentaria o giro, né, o fluxo do comércio local. Seria um incentivo para o comércio local.
Porque ainda mais em um tempo pandêmico, né, como agora, a gente em pandemia, o cenário atual seria não o ideal, né, mas seria uma ferramenta muito boa para a solução de lojas fechadas, né? Então, a gente pensou nesse projeto aí, é lógico que existe vários pontos a aperfeiçoar, mas a ideia base seria mais ou menos isso. Legal, Thiago. No começo eu fiquei um pouco apreensivo para saber, de fato, qual seria o desfecho do projeto, né? Aham. Existe, sim, uma quantidade grandiosa de empresas que já estão fazendo isso, ou seja, ela faz o link, né? Uma página com o link de várias outras empresas, e Americanas faz isso, né? Ela vende produtos de outras por meio do site. Sim. Só que tem esse problema mesmo, ela cadastra empresas do Brasil inteiro. E dependendo da localidade da empresa, o tempo de chegada é grandioso. Este formato que vocês estão dando de cadastrar empresas locais para produtos locais é uma forma, sim, de encurtar o tempo de entrega. Sim, sim. Eu até dei exemplo, né, para as meninas no grupo, e, por exemplo, hoje eu estou aqui em Sumaré, né, eu estou intercalando em Sumaré, em Campinas, e eu tomo muito tereré todo dia, só que eu não estou achando aqui para comprar, e eu queria comprar rápido, agora eu já pedi pelo Mercado Livre, deve estar chegando já, mas eu queria comprar rápido, e eu fui numa loja, fui em outra e não encontrava. Aí eu pensei, bom, se tivesse aqui essa plataforma, eu encontrava rapidão aquele lojista pequeno que tem uma casinha de tereré ali, ou que tem uma empresa que só venda garrafa térmica, para eu poder ir atrás. E que eu não estava encontrando para comprar essa garrafa térmica. Aí foi onde veio o pensamento, pô, seria interessante ter isso. Algo que realmente pudesse dar essa facilidade, porque o meu exemplo, a minha garrafa está vindo de Santa Catarina. Sim. Eu ainda nem vi hoje para a que ponto que ela está do caminho. Sim. Mas, enfim, seria mais ou menos isso a ideia, né? Também não apenas o pequeno, mas pensar também a questão de... Tem muitas lojas que não tem o seu que não está inserido hoje no mundo digital, digamos assim. Sim. Né? Que às vezes não sabe mexer, não tem talvez condição financeira, fluxo de caixa para conseguir pagar uma agência, uma empresa para gerenciar isso aí para ela, e também seria uma solução meio que básica, assim, mas seria uma inserção já dessa empresa no mundo digital, que a gente administraria a página dela, né, venderia o produto, realizaria o pagamento, ela ficaria incumbida simplesmente de atualizar estoque e embalar o produto para o cliente. Certo. A ideia de vocês me fez lembrar de um case. Esse case foi apresentado até naquele programa de domingo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. É bem voltado ao aproveitamento dessa ideia que você colocou. O indivíduo, né, ele teve uma morte na família. O avô dele, então, contar a história para vocês entenderem. O avô dele faleceu e ele estava muito distante. Ele não conseguiria chegar a tempo para o velório e o sepultamento do avô. E ele ficou extremamente consternado com a questão de não conseguir sequer levar uma coroa de flores. Ele tentou por vários meios e não conseguiu. O que ele fez? Ele criou uma empresa. Ele criou um site, uma empresa que faz esse trabalho de coroa de flores, de buquês, tudo que diz respeito à floricultura. E ele cadastrou empresas na localidade. Então, por exemplo, eu estou em São Paulo agora, como você está aí em Sumaré, né? Isso. Sumaré? É isso mesmo. Do lado de Sumaré. Você está em Sumaré e tem alguém, um conhecido, um amigo, um casal que está fazendo aniversário hoje. E você gostaria de mandar uma orquídea, uma flor, alguma coisa. Por meio desse site, ele vai conectar uma floricultura aqui de Prudente e que vai fazer essa entrega.
Ou seja, dessa forma, o produto chega. Sim, interessante também. Quase pouco até parecido, né? Mas ele linka qualquer pessoa de qualquer lugar, não limita a Isso. localidade igual a gente. A ideia dele foi cadastrar as floriculturas da localidade. Então, ele tem a página com os modelos, os preços e tudo mais. O que ele ganha? Ele ganha uma comissão, um percentual do valor comprado pelo cliente. E a única coisa que ele fez foi essa, né? A interlocução entre quem está fora e deseja. Nada impede que eu, estando aqui em Prudente, eu não tenho tempo para me deslocar, eu vou fazer uso desse mesma serviço. plataforma. Uma plataforma que funciona localmente, com os fornecedores locais, mas específico para a floricultura. E esse foi apresentado como um case de sucesso muito grande. O cara montou a empresa, tal, né? E em apenas um ano, a empresa dele já havia faturado R$ 1 milhão. Eita. Pois é. Mas a ideia é boa, Thiago. Vai em frente. Ok, então. Eu tenho certeza que vai ficar um belo trabalho. Beleza, professor. Muito obrigado. Tá, a gente vai... Qualquer coisa a gente vai entrar em contato e perguntando. Aí vocês vão me acionando. Toda quarta-feira a gente trabalha dessa forma. Uma parte da aula é dedicada ao avanço teórico e a outra parte a gente dedica ao projeto, que é a prática, né? Fazer algo mais na prática. Não, beleza. Joia. Tá ok, então. As meninas devem estar ouvindo, mas a gente vai agora reunir. Isso. Beleza? Tá, obrigado. Por nada. Jovens, mais alguém gostaria de dialogar algo a respeito do projeto? Se não houver, vocês aproveitem esse tempo para dialogar com a equipe, tá? Professor, a gente já elaborou uma introdução, a gente só vai discutir em cima dela, que a gente vai fazer no formato de artigo científico, né? Sim. E assim que a gente debater sobre, eu te mando depois o arquivo para você dar uma olhada. Tá. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, que eu abro ele, é o meu e-mail pessoal, que eu abro ele constantemente. Jovens, o meu e-mail pessoal está aqui no chat, ó, flavioaoliva@gmail.com, tá?